Mas eu queria falar um pouquinho, Rebeca, antes de entrar nas manchetes, do poder das imagens, essa que o Brasil fez, o governo brasileiro fez um alerta às redes sociais, porque as imagens, especialmente agora, na época da comunicação instantânea, elas causam muito ódio nas pessoas, né? Elas causam... E esse ódio é que move as guerras, a destruição, a desumanização do outro. E eu vou, a título aqui de uma lembrança histórica, falar de uma foto que foi muito importante na história de uma guerra. Ops, eu errei aqui, eu tinha que botar o outro aqui, porque não é esse. Então, essa aqui é uma reportagem sobre a foto que enganou o mundo. Você está vendo a foto aí, é supostamente de um campo de concentração na Bósnia, né? Nesse período, o Ocidente queria derrubar o governo bósnio e o acusou. Na época ainda existia a Iugoslávia, mas dentro da Iugoslávia tinha a Bósnia. Então, a Bósnia foi acusada naquele período de promover limpeza étnica numa guerra civil que acontecia. E aí, essa imagem rodou o mundo. Você pode ver aqui em cima da Rebeca, tem a capa do Mirror, lá britânico, que diz: a foto que envergonha o mundo. Essa foto saiu na capa do Times. Esse é o fotografado do lado direito aqui, muitos anos depois, 25 anos depois. E à esquerda, se você olhar a foto, está lá: muçulmano prisioneiro num campo de detenção da Sérvia. E você olha essa foto, e está na capa da Time, dizendo: isso tem que continuar. E você olha, você associa diretamente aos campos de concentração da Alemanha, nazista. Só que essa foto, essas pessoas nunca foram cercadas por arame farpado. Foi o câmera que entrou numa gaiolinha que existia, onde se guardavam equipamentos desse centro. Na verdade, não era um campo de concentração, era um centro de passagem para refugiados. E aí ele entrou num lugar fechado por arame farpado e passou, ao fazer essa imagem e essa fotografia, quer dizer, a imagem foi reproduzida, a foto foi reproduzida uma imagem, passou a impressão de que o lugar era cercado por arame farpado, que nunca aconteceu. O lugar não era, eles não estavam cercados, né? De fato, estava magro, tinha perdido peso, né? A pessoa, o Fikret Alik, e acusou-se então um comandante bósnio, Ratko Mladic, que depois foi julgado, inclusive, de extermínio e tal. Então, a foto aí, ó, a prova, Daily Mail dos Estados Unidos, olha lá, provas de execuções, a mesma foto. Essa foto rodou o mundo como prova de limpeza étnica. Só que era uma imagem que não representava a realidade, Rebeca. Isso é muito famoso na história da fotografia e das guerras. Depois, um repórter alemão foi lá e fez uma reportagem sobre esta foto. E isso bombou o interesse de todo o planeta pelo que estava acontecendo na Sérvia e foi usado como propaganda. Então, gente, eu estou dizendo tudo isso, né? Estou me alongando aqui, porque esse é o momento que a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado, porque essas histórias não são de hoje. Então, os bebês decapitados, os 40 bebês decapitados, que viraram um motivo de... A Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, quando fez uma postagem, ela foi atacada, mas fale dos 40 bebês. Não existem 40 bebês decapitados. A Globo News deu isso. O Joe Biden falou... Ontem o Times de Israel disse... Não, o Joe Biden falou que viu fotos. Foi desmentido em seguida pela própria Casa Branca. Não, ele não viu fotos, não. Ele está reproduzindo o que ouviu de terceiros. A Fórum tem na manchete agora, Rebeca, uma
uma reportagem que eu muito recomendo. A gente tem como subir a reportagem aqui? Você consegue me mandar o link aqui no WhatsApp? Tá silenciado. A manchete principal da Fórum, neste momento, gente, ela... Vou pegar aqui, peraí. Ela mostra... Agora, enquanto eu pego aqui, olha, você falando sobre tudo isso, né, sobre essa questão das fake news, vou colocar o comentário do Marcelo Zorz, ele diz, a fake news se sobrepõe umas às outras, são desmentidas sem o alcance da mentira e vão deixando rastros de ódio pelo caminho. E tem uma frase do Nietzsche, que eu gosto, que ele diz, as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Então, às vezes, uma coisa é mentira, a pessoa está vendo que a mentira já foi desmentido, como você disse, né, nesse caso dos bebês, a Globo News desmentiu, a Al Jazeera colocou que não aconteceu, né, eles não repercutiram essa notícia, e ainda assim as pessoas acreditam porque estão convictas dessa realidade. Então, eu acredito muito nessa frase de Nietzsche, quando ele diz que as convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras, e é isso que a gente vê nesses casos, né, Azenha? Muitas vezes a pessoa já está convencida, por exemplo, a pessoa odeia o Lula, certo? Aí ela odeia o Lula e ela precisa de um motivo que se dê. Então, aí, o Lula associado ao Hamas, pronto. Ela já... E essa barbárie está acontecendo nas redes sociais com muita, muita, muita força desde sábado. E eu conheço o Oriente Médio e eu conheço os países muçulmanos. Aqui, ó, entenda essa história do lado direito. Como começou essa história, gente? Aqui o Henrique Rodrigues é que fez, a gente até ouviu o vídeo, né? A história dos bebês decapitados começou como? Foi uma entrevista que um soldado israelense deu a uma repórter da I24 News, lá de Israel. Nessa fala, eu ouvi a fala, e inclusive ela é reproduzida nessa reportagem, vocês vão lá depois na Fórum para vocês verem. Eu ouvi a fala do soldado. O soldado fala assim, os terroristas, eles são muito, muito agressivos, eles são muito maus, eles cortam cabeça de crianças e de mulheres. Ele fala assim, ele não fala, eu vi que eles cortaram cabeças. Ele está se referindo à maldade dos terroristas do Hamas, na fala dele. A partir daí, ele fala, inclusive, o inglês dele não é muito bom, mas ele fala no presente, eles cortam cabeças de crianças e mulheres. A partir daí começou a rolar essa história, e alguém acrescentou os 40 no número, né? Pode baixar, você consegue baixar um pouco aqui? E daí isso tomou uma dimensão, essa é a repórter que fez a entrevista, né, no momento de grande comoção, e a partir disso já começou a história dos bebês, 40 bebês que teriam sido decapitados pelo Hamas. Ganhou força de novo, porque ontem o Times de Israel, olha lá, eles são agressivos e muito maus. Eles cortam a cabeça de crianças e mulheres, disse esse militar, David Ben-Zion, é o nome dele. Ele não fala em bebês, né? Ele fala de uma maneira bem genérica. Eu não estou, com isso, diminuindo a matança de civis, de maneira alguma. Só estou dizendo que exageros, como essa foto que eu acabei de mostrar para vocês, nesse primeiro momento da guerra, é clássico das guerras, clássico. Esse é o repórter, esse é o comandante da unidade 71. Né? Quer que coloque, Zenha? Não precisa, ele está falando em inglês. Tá. Eu coloquei no chat. Está no chat o link da matéria, assim, viu? A história foi crescendo porque ela foi reproduzida pelo Joe Biden. Você imagina, um presidente dos Estados Unidos falar isso num discurso, foi reproduzida pelo Jorge Pontual na Globo. Depois, ontem o Biden teve um encontro na Casa Branca, e aí o Times de Israel, que é um jornal razoável, disse ele voltou a falar, ele disse que viu fotos, e aí isso ganhou uma nova dimensão.
O Hamas soltou uma nota desmentindo, disse que não tem bebê decapitado. A gente tem que acreditar no Hamas? Não. Mas, sob pressão, né, depois de muitas perguntas, a própria Casa Branca disse: não, Joe Biden não viu foto de bebê decapitado, ele ouviu falar, como nós ouvimos falar. Mas isso vai num crescente tão grande que é alimentação de ódio, né? E é clássico